Pessoal, eu vou apresentar como terminar os dados do mercado imobiliário brasileiro por região, começando com a região Sudeste. Como é que terminou o ano de 2023? Vou mostrar o panorama do ano do mercado imobiliário na região Sudeste, para a gente conseguir entender como foi e dar alguns palpites de como deve ser também agora esse 2024. Vamos ver como é que terminou a incorporação do Sudeste? Pessoal, então, falando aí sobre a incorporação, mercado residencial vertical na região Sudeste, a Brain levanta para a CEBIC em uma série de cidades, né? Aqui a gente está vendo no Espírito Santo, região metropolitana de Vitória, Minas Gerais, né? Belo Horizonte, região metropolitana e também grandes cidades como Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Rio de Janeiro, a capital, cidades aí da Baixada Fluminense e São Paulo, né? Além, obviamente, das cidades de São Paulo, um conjunto grande de cidades do interior de São Paulo. Como é que terminou a incorporação ano passado? Vamos dar uma olhada? Bom, a primeira situação importante, olhando aqui na tabela entre 2022 e 2023, a gente vê que houve uma queda de lançamento, né? Então, a região Sudeste teve 8,6% menos unidades lançadas em 2023. E em vendas, por sua vez, houve um crescimento de vendas, houve um crescimento de 3,6% em vendas de unidades, com o resultado de uma queda no estoque, ou seja, na oferta final, no estoque disponível, no final de dezembro, de 12%. É natural. Lança menos e vende mais, cai o estoque, né? É importante dizer que já no último trimestre, né, de 2023, já veio uma recuperação forte de lançamento, praticamente não teve diferença. Aí foi uma diferença de 0,3%, quer dizer, praticamente nada. Na verdade, foi isso que aconteceu ao longo do ano. Ao longo do ano, a incorporação brasileira e a incorporação do Sudeste, muito puxada por São Paulo, veio se recuperando em termos de volume de lançamento, sobretudo no último trimestre. Se a gente olha aí o vertical Minha Casa Minha Vida, né? E por que a gente fala do Minha Casa Minha Vida? Porque teve o programa Minha Casa Minha Vida, que teve um impacto muito grande. A gente já vê, né, a mudança do programa, a gente já vê que no último trimestre de 2023 houve aí uma recuperação dos lançamentos do Minha Casa Minha Vida. Então, essa é a primeira aposta já para 2024, um crescimento aí também do Minha Casa Minha Vida, puxando lançamentos em unidades esse ano. E se a gente olha aí o mercado mais de alto padrão, né? Na Brain a gente chama o mercado de luxo, super luxo, né? Empreendimentos acima de 1,5 milhão, acima de 3 milhões, no caso do super luxo, também a gente pode observar que nesse caso, especificamente nesse caso, houve aí sim um maior volume de lançamento em unidades, 9,5%, um número muito mais expressivo de vendas, 34,8%, com o resultado de uma queda do estoque, né? Então, as vendas aconteceram fortemente em 2023 e os lançamentos também tiveram incremento sobre o ano anterior. O que é importante dizer? Esse é um segmento que lança poucas unidades, mas muito valor. Então, como são poucas unidades, né, qualquer incremento aí de unidades aumenta o volume de lançamento. O que é destaque, na verdade, é a venda, porque a venda veio forte, tanto no último trimestre, quanto no trimestre anterior, quanto quando a gente faz a comparação anual, né? Então, o mercado comprou mais essas unidades. Olhando aqui o consolidado, fica muito claro. Aqui a gente tem os lançamentos trimestrais, a gente pode observar como, de fato, aqui em 2023, foi uma escadinha, né? Com um crescimento mais expressivo no último trimestre, um crescimento de unidades lançadas de quase 28%, né? Que puxou aí, portanto, o volume de lançamentos.
Aqui a gente tem a participação nesse gráfico daquilo que vem sendo a participação do Minha Casa Minha Vida e de outros padrões do segmento de luxo, né? Então, o segmento de luxo é aquilo que eu falei para vocês. É alguma coisa que representa pouco, 5%, 7%, né? Outros padrões terminou o ano com 50%, e o Minha Casa Minha Vida que vinha de patamares muito baixos e de uma queda no segundo trimestre, recuperou-se aí para 43%, né? Então, 43% é o mercado da Casa Minha Vida, 50% outros padrões em geral, inclusive os estúdios, os compactos, que é muito forte em São Paulo, e 7% aí o mercado de luxo. O VGL é o valor geral de lançamento, né? Então, aí a gente está falando não de unidade, mas de dinheiro. Em dinheiro, sim, teve um crescimento num agregado de 7,6% entre 2022 e 2023. Foram 88 bilhões de produtos imobiliários verticais residenciais lançados na região Sudeste. Um crescimento muito expressivo, também um crescimento no último trimestre. Então, o luxo, superluxo, em valor, representa 36%. Lembram, era 7% em unidade, aqui está 36% em valor, né? E o Minha Casa Minha Vida, aí já cai a participação, vai para 18% em valor. Assim terminou a região Sudeste. A gente tem também, obviamente, aí a análise estado por estado, né? Então, houve aí, na comparação trimestre a trimestre, um crescimento no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e uma pequena queda em São Paulo. Mas como São Paulo representa muito, né? Acabou puxando como um todo aí o resultado trimestral a menor aí no último trimestre para São Paulo. Olhando vendas, né, para a gente ir fechando esse nosso briefing aí, o pico de vendas aconteceu no terceiro trimestre, né, 45 mil unidades, mas no agregado a região Sudeste comercializou 168 mil unidades, uma expansão de 3,6%, o que é muito significativo, né? Em vendas é muito parecido a participação do luxo, né? Terminou em 7%, Minha Casa Minha Vida, 34% das unidades vendidas, e o grande mercado, o mercado de outros padrões, quase 60%, 59% aí, né? O VGV vendido, né? Quanto que vendeu? Vendeu no ano 90 bilhões, né? Um crescimento de 25% em valor geral de vendas. E, nesse sentido, com crescimento trimestre a trimestre. Vocês podem observar pela tabela que no último trimestre o crescimento foi de 4%, né? Um crescimento expressivo no trimestre. O VGV vendido, né? A grande participação é aí do luxo, com 33%, né? Lembrando que é 7% do lançado, 33% do vendido, em dinheiro, né? E 53% de outros padrões. Novamente, para a gente fechar aqui a nossa apresentação, a gente teve aí um comparativo, né, que a gente pode fazer, né, entre lançamentos, vendas e estoques, né? Comparando o quarto trimestre, comparando 2022, a gente pode aí ter uma análise de como terminou. Eu vou chamar a atenção aí para o estoque, né? O estoque total, que é essa barra amarela, acho que laranja, enfim, um amarelo escuro, onde a gente observou aqui uma redução efetiva do estoque na região Sudeste, né? Então, para concluir, né, a nossa análise geral, né, do mercado como um todo, 136 mil unidades disponíveis na região Sudeste, sendo que do produto especial, que são estúdios, lofts, 22 mil unidades, 16%,
O produto econômico, que vai até o teto do Minha Casa Minha Vida, 49 mil unidades, com 36% de participação. O produto estándar, até 700 mil, 41 mil unidades de estoque, com 30% de participação, até chegar ali ao produto super luxo, né, acima de 3 milhões, com quase 2% de participação. Qual é o meu recado? A região sudeste, que tem o maior peso aí no agregado da incorporação imobiliária, teve, assim como o Brasil, uma pequena queda de lançamentos, uma queda menor até que o Brasil, né? Mas teve um crescimento de vendas, com uma redução final do estoque, ou seja, o mercado imobiliário se comportou muito bem, reagindo, sobretudo, no último trimestre em lançamentos. E em vendas, manteve ali um bom patamar de vendas, um crescimento de 3,6%, mas com destaque do VGV vendido, com crescimento de 25%, que é um crescimento muito expressivo, né? Muito aí pelo peso desse produto luxo e super luxo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Perspectivas para esse ano de 24 são boas, sobretudo aí pelo andamento pleno do programa Minha Casa Minha Vida e pela redução da curva da taxa de juros, a Selic, que vai impactar a economia como um todo, e especialmente o mercado imobiliário. Espero que tenham gostado. Eu sou Marcos Catalian, sócio fundador da Brain. Continue nos assistindo, compartilhe, deixe seu comentário aqui. Um abraço e até a próxima.